Espírito Santo de Deus, eu peço em nome de Jesus que as Escrituras sejam abertas para todos nós e possamos entender e compreender. O Senhor conhece cada um que está aqui, porque não fui eu que escolhi, foi o Pai. Cada um aqui é presente para Jesus. E Jesus disse: todos que o Senhor me deste, eu não perco nenhum. Bendito seja o teu nome. Toda a honra, toda a glória a ti eu te entrego, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 15. E nós vamos meditar sobre um homem chamado Saul. E este homem foi escolhido para ser rei. Mas não era uma pessoa assim muito de caráter. Não era. Não era das pessoas que se podia confiar. Deus diz para o povo: eu quero ser seu rei. E o povo disse: eu não quero. Como eu vou ter um rei que eu não enxergo? Que eu não posso ver? Queremos alguém. E escolheram Saul. Sabe, irmãos, as pessoas acham que ser um cristão é um cara que vai perder a vida, vai perder... Não, nada disso, muito pelo contrário. Primeira coisa, ele vai receber uma alegria que não vai mais sair de dentro dele, seja o problema que for. Não quer dizer que não passe por aflições, porque o próprio Jesus disse: vocês vão ter aflições. Mas nós, cada uma delas, vamos enfrentar de uma maneira diferente. Não mais com medo, com uma série de coisas, mas enfrentar com a palavra de Deus, firmado na palavra de Deus. E aí escolhem Saul. Mas quando chega aqui, no verso 15, mostra-nos que eu estava meditando sobre isso. Existe uma estatura do varão perfeito. A Bíblia diz isso. Amém? Estatura do varão perfeito. Então eu tenho uma estatura, eu tenho uma medida que eu posso conquistar. Mas também existe uma estatura do varão imperfeito. Ou seja, Deus espera até a medida. E não é Deus que faz as coisas acontecer. Não é Deus que... Não, as próprias pessoas chamam as desgraças para cima de si. Você repara comigo quando a Bíblia diz assim: não se preocupe com nada. Não quero que você responda, só pense. A gente atende isso? Não. Um monte de coisa que acontece na nossa vida, a gente fica preocupado. Não brigue com ninguém. A gente não obedece. E aqui nesse capítulo, que ele é tremendo, todo esse texto, todos esses capítulos aqui, dá para nós entendermos muitas coisas. Ele diz assim, a partir do verso 1, no capítulo 15 de 1 Samuel. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te reis sobre o seu povo, sobre Israel. Quero que agora você preste atenção à palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel. Isso foi há muitos anos atrás, meu irmão. Não existe maldição sem causa. Amém? E a Bíblia diz assim: porque ele se opôs a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Ou seja, aqui está a primeira lição. Deus tem um propósito na vida de uma pessoa. E, de repente, alguém entra com impedimento. Isso vai ficar marcado na tua vida. Um dia a cobrança vem. Amém? Preste bem atenção.
Lembre-se que eu nunca venho para alisar, eu venho para ensinar. Porque nós vamos conhecer a verdade vai nos libertar. E essa palavra é uma verdade, Deus não mente, e quando Ele diz que faz, Ele faz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, eu vou fazer isso. Vai, pois, agora, fere Amaleque. Irmãos, é de assustar isso aqui. Destrói totalmente a tudo. Você está lendo aí na tela? Isso é forte, hein? Nada lhe poupe, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumento. Isso para mim é uma destruição o quê? Total. Vai para lá e você vai fazer isso. A conta vai ser cobrada. Saul convocou o povo, os contou em 200.000 homens, 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus. Então havia um povo ali. Deus é o Deus dos livramentos. Assim como Ele está vendo, quem está impedindo as coisas de Deus, por isso que eu não estou preocupado com o governo, com nada, porque quem se entender, vai ter que se entender com Deus. Para mim, pouco importa. Amém? Mas havia um grupo lá, que não fazia parte de Amaleque. Estava na região. Mas aquele grupo é um grupo que, vamos ver o que aconteceu aqui. Ele convocou o povo, fez isso e disse aos queneus, ide vocês, se retira, sai do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles. Deus é o Deus das alianças, irmãos. Vê lá o meio que você anda. Muitas vezes Deus está falando, não anda mais nesse meio. Não tenha mais essas amizades. Porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, de Ávila até Sur, que estava de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas. Deus mandou fazer isso? E dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, as coisas vis e desprezíveis destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Samuel estava lá na casa dele. O que está escrito aí, irmãos? É Deus falando.
arrependo-me de haver constituído Saul a rei. Eu tenho pensado muito nessa palavra. Certos títulos e certos cargos, às vezes eu passo por isso também. Porque você espera alguma coisa diferente e não vem. Deus também é assim. E ele diz, será que Deus não sabia que Saul iria pisar na bola, já que ele era um cara que não era uma boa pessoa? Mas a gente sempre espera que haja uma coisa melhor. Arrependo-me. É muito forte isso, irmãos. Essa é uma palavra para já parar por aqui, cair com a boca no chão e começar a chorar por isso. De olhar para cada um, para nós mesmos e dizer, meu Deus, o Senhor se arrepende, não de salvação, irmãos, mas de certas coisas que o Senhor me concedeu e eu não estou sabendo agir, e eu não estou fazendo para a tua glória. Só isso já nos leva ao arrependimento. Será que o Senhor me fez o que... Sabe, eu estava meditando nesse texto e falei, Deus, será que o Senhor está olhando para mim agora e se arrepende? Porque o Senhor me concedeu tantas coisas, eu não estou dando a honra devida e a glória devida ao teu nome, e eu não estou fazendo como o Senhor realmente deseja. Eu estou fazendo do jeito que eu acho que devo fazer, que veio no meu coração. Ora, se veio no meu coração, preciso saber se veio de ti. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. As coisas que estão acontecendo não estão acontecendo à toa. Nessa velocidade. Irmãos, daqui a alguns meses, a coisa vai ser muito feia em todo esse país. Por quê? Porque nós estamos no maior ponto. A Bíblia diz assim, eu constituí a minha igreja para ser o sal e o que mais? A luz de quem? Da terra. Mas muitas vezes o que está acontecendo conosco, irmãos, nós estamos pensando no que vamos ganhar, como vamos ganhar, o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, como é que eu vou ganhar mais dinheiro. Irmãos, a Bíblia diz que é só plantar e colher. Aqui vai um conselho, se quer ouvir, ouça, se quer obedecer, obedeça. Não gaste nada que não tiver que gastar agora. Guarde, porque você vai precisar lá na frente de dinheiro para pagar suas contas. Não entre em dívida, não faça empréstimos que você não vai conseguir pagar. A coisa vai ficar feia. Por quê? Porque nós deveríamos estar orando. Irmãos, Jesus está voltando, nós estamos no princípio das dores. A Europa está numa seca, onde não poderia estar, não é tempo de seca. Lugares na Europa onde deveriam estar cheios de água, os barcos estão encalhados na terra. Nós já passamos por uma situação dessa em São Paulo, e o povo de Deus se levantou, e todo mundo começou a orar, e todas as reservas encheram. Porque nós fomos feitos para ser luz e sal da terra, mas muitas vezes estamos perdendo tempo com coisas particulares, que não é o nosso chamado, que não fomos levantados para isso. A unção que Deus deu é para a honra e para a glória dEle. A terra vai se encher disso, mas para se encher disso, precisa se evangelizar. Aonde estiver,
As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus. Ver que você é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Deus vai falar com o profeta. Nem foi falar com o rei. Ele não tirou o cargo de ninguém. Ele não tira o cargo de ninguém. Mas eu estou falando da unção. Não perca a unção. Porque simplesmente, você vai continuar sendo um pastor, mas sem unção. Você vai continuar sendo um líder, mas sem unção. Não dá. Olha quando as coisas que estão por aí, quantos pastores pregando um monte de besteira, fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Onde está a unção? Não perderam o cargo. Ele não deixou de ser rei. Mas o Espírito de Deus já não estava mais com ele. O que você quer? Passar por essa terra só com o teu nome? A unção esmaga o jugo. A unção faz diferença. Ele vai falar com o profeta e diz: eu me arrependo de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e toda a noite ficou orando ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu em Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei todas as palavras do Senhor. Encontra o profeta e mente. Então disse Samuel: que barulho, que balido, pois, de ovelhas é estes que os meus ouvidos, e mugido de bois que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: é de Amaleque. Trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, nós destruímos totalmente. Quantas coisas nós estamos fazendo e dizendo: não, é para me ajudar, é para a honra e glória de Deus. Não é. Não é, irmãos. Não é. Ele disse: o que? Eu fiz tudo certinho. Ó. Então disse Samuel a Saul: espera. Eu te declarei que o Senhor que foi que disse esta noite. O que foi que você fez? E respondeu Saul: fala. O que Deus falou para você? Como que ele disse? Eu vou ser elogiado. Eu fiz o que tinha que fazer. Irmãos, quantas vezes nós estamos fazendo como que um peso? Meu Deus, eu tenho que ir lá de novo. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso. Eu tenho... Irmãos,
Que o Espírito Santo hoje te revele o que é realmente andar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sacrifícios de louvor. Ah, mas já fiz. Ontem já fui nos casais, então hoje não preciso ir mais. Confundem as coisas. Meu Deus. Meu Deus. Fala. Prosseguiu Samuel. Porventura, sendo tu pequeno, aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles. Eu estava meditando nesse texto e Deus falando comigo, dizendo: Reinaldo, você não era nada. Um cara, um zero à esquerda. E eu te pego para usar, para fazer um monte de coisa. Cadê? Eu disse, eu não tive nem como, eu tinha já lido o texto, eu falei, não posso fazer nem como Saul, Senhor, eu já, não. O que você já fez, ir para frente. Não terminou ainda. E à frente. Você não foi ungido rei sobre toda Israel? Enviou-me o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores. Existem erros, mas existem pecados. Erros, Deus corrige. Pecado, Deus não suporta. Esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não prestou atenção à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, você entende que não há arrependimento? Não deu. Não, está errado. Não, mas não tem uma causa justa para erro. Está errado. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Fazer parte do que Deus pediu não é fazer o todo que Ele pediu. E trouxeste Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas, eu destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo da ovelha e dos bois o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Deus não pediu nada que Ele considerou maldito para trazer, para ser abençoado. Porém, Samuel disse: tem porventura, presta bem atenção nisso, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se lhe obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício,
e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, o que está escrito aí? É como o pecado de feitiçaria. Meu Deus. Uau. Eu não sei você, mas eu fico todo arrepiado. E a obstinação é como idolatria. O que é obstinação? Apóstolo, eu até que estou tentando, mas não consigo. Não, é para largar mesmo. É para mudar mesmo. E aí? E ele diz, será que é isso? Tem porventura isso? Porque é uma feitiçaria, é obstinação, é como idolatria. E, olha o que, a palavra que está aí, culto. O que nós vamos fazer hoje? Cultuar. É culto à idolatria do lar. Meu Deus. Será que você já leu esse texto bem devagar? Visto que rejeitou a palavra do Senhor, esse homem já tinha errado muita coisa, Deus não tinha falado nada. Mas dessa vez, ele chegou na estatura do varão imperfeito. Como rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que você não sejas mais rei. Ele não tirou ele do cargo. Foi quando Samuel recebe a ordem para ir ungir Davi. E Davi nem sabia, estava no campo, vem aqui. O Samuel, o profeta, quer falar com você. Se arruma. Se ajeita, vem aqui. E foi tão tremendo nesse momento, quando ele está na casa de Davi, e havia uma mesa. Ele disse, ninguém vai sentar antes que esse rapaz chegue. Quero saber quem é ele. E o próprio profeta se assusta, porque quando ele viu o primeiro irmão de Davi, ele falou, uau, esse tem toda a característica de um rei. Forte, alto. Que nem quando, esse aqui é glória a Deus. Essa irmã gosta de orar, então vai para intercessão. Será que Deus se levantou para isso? Mas quem vai? Aquele outro lá que não faz nada? Mas Deus levantou ele. Aí, de repente, entra Davi. Jovem, ruivo. Samuel fica estático. É preciso Deus falar com ele. É esse! Eu acho que o profeta levou até um susto. Isso aí? É! Esse, o coração dele está na minha mão. Não é os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Ungiu o rei, ele nem sabia o que estava acontecendo com ele, voltou lá com os rebanhos, com as ovelhas. Eu nem sei, jogaram óleo em mim, não sei o que aconteceu. Mas Deus deu um jeito de fazer ele entender. Agora pergunto eu, você quer que usa Deus de um recurso para você entender teu chamado, e todas as vezes que eu já te chamei, você não me atendeu? Ele disse, verso 24, então disse Saul a Samuel, eu pequei, eu transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi e dei ouvido ao povo e à sua voz. O que está acontecendo com a igreja hoje atual, pelo menos na nossa nação?
Não são mais pastores que dirigem a igreja. É a igreja que dirige pastores. Ah, se você não fizer assim, eu não venho. Se for desse jeito, eu não vou, eu não vou participar. Ué, então não participe. O problema é seu. Mas nós temos que aprender a ouvir Deus e a seguir o que Deus está falando. E muitas vezes Ele vai contra algumas coisas que a gente nem gostaria de fazer. E aí? E o próprio Saul diz, eu dei ouvido ao povo, o povo falou, olha, não dá para a gente pegar um negócio aqui, assim, e nós vamos sacrificar ao Senhor. Não, não pode. Ninguém gosta dessa palavra não. Não é verdade? Não. Ninguém gosta disso. Samuel, pisei na bola. Sabe, nós confundimos as misericórdias do Senhor e acha que Ele vai encobrir um monte de coisa errada. O Calvário já foi pago, irmãos. Mas Satanás não dá folga, não. Senão ele não teria escrito na Bíblia, não tema o homem. O que pode fazer o homem? Me matar? Mate. Me prender? Prenda. Mas antes, tema aquele que pode te matar e mandar para o inferno. Ele não escreveu Bíblia para quem não é crente. Amém? Deus te rejeitou. Virando-se Samuel para ir embora, porque ele queria que, vem comigo, no verso anterior diz Samuel, não vou voltar com você, porque o rei queria, venha comigo, pelo menos para o povo mostrar que a gente está junto. Não, senhor, não estamos juntos. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já Ele te rejeitou de ti, para que não seja rei sobre Israel. Eu não vou voltar com você, só para o povo ver? Não. Virando-se Samuel para ir, Saul, o que ele fez? Segurou a orla do manto. Não rasgue o manto. O manto é para cura. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Ele já estabeleceu. Quem toma posse agora somos nós. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo que a Bíblia está escrito assim, testamento. Eu não sei na sua, na minha está. Eu tenho o Antigo Testamento e na minha também está escrito Novo Testamento. Está escrito testamento. O que é um testamento? É uma vontade de alguém que estava vivo e agora que não está mais entre os vivos, aquilo se torna lei. Tudo bem. Você pode até dizer, uau, apóstolo, faleceu um parente meu e me deixou um testamento. Vamos glorificar a Deus. Para quê? Ele já deixou o testamento, vai lá buscar. Sim ou não? O que você tem que fazer? Você já é dono da terra? Não. Primeiro tem que ir ao cartório. E lá provar que... Primeiro você tem que provar que você é você. Não é assim? Muito bem, agora você tem direito. Está aqui, seu testamento. Vai lá buscar a terra. Aí chega lá, tem um monte do quê? Invasores. Grilheiros. Você gosta disso?
Você tem um pedaço de terra. A terra é sua. Você faz o que você quiser. Você não é obrigado a plantar, não é obrigado a fazer nada, ela é tua. Aí um monte de gente achou que você não faz nada, vai lá e invade. Está certo isso? O que você deseja? Que venha morro abaixo. Ué, o que aconteceu? Ô, apóstolo, não tem coração? Tenho. Tenho porque eu amo aquelas vidas. Eles não são culpados. Culpado é quem recebeu o dinheiro e não construiu as casas que ele poderiam ter comprado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas Satanás não poupa ninguém. Ele mata por causa das pessoas. Davi, um homem de Deus, um homem que Deus falou, ele tem um coração na minha mão. E, de repente, ele tem uma ideia. Eu quero saber quantos homens eu tenho para ir à guerra. Quantos homens eu posso contar? O profeta disse, não faça isso. Se você fizer isso, você vai confiar nisso. Não faça isso. Estipula um número. Olha para o povo assim, estipula um número. Pronto. Não, eu quero que faça um censo. Por causa dele, quantos morreram? Um monte. Erro de liderança. Erro de quem estava no comando. É muito sério isso, irmãos. É muito sério isso. Quero falar para os jovens aqui. Deus não mudou a palavra dele. Você pode ser arrojado, tímido, atirado. O que mais tem? Sei lá. Seja o que você quiser. Mas uma palavra Deus não mudou. O sacerdócio da tua casa é tua. E aí? O sacerdócio é teu. E para as mulheres? Ele disse, você tem que ser sábia. Ah, mas eu não consigo ser. Então peça que Deus disse que Ele te dá. Ele não joga, Ele te dá. Cada um tem seu papel, meu irmão. E a igreja tem o papel dela nessa terra, ser sal e luz. E aí? Louvado seja o nome do Senhor. Não ficou só nessa, ficou uma outra vez, ele, não, vamos trazer a arca de Deus tem que estar em Jerusalém. Isso é fato, isso é certo. Mas existe um modo de trazer isso. E ninguém foi consultar a Deus, consultar os príncipes, consultar homens. Não foram consultar Deus. E Deus permitiu eles irem. Está vendo o que é a estatura do varão perfeito? Tem um limite do varão perfeito e do varão imperfeito. Deus permitiu que esse povo caminhasse até um determinado momento. Eu quero ver se esse homem de Deus ainda para com isso. Os bois tropeçam. Os bois tropeçarem? Os dois bois? O boi nem corre. O mesmo homem que ajudou a pegar a arca e pôr na carroça, só quis pôr a mão para que ela não virasse. Um raio corta. Eu não estou falando de salvação, irmão. Salvação, Deus salva mesmo. Eu estou falando da vida aqui nessa terra, porque eu não estou no céu ainda. Um homem que tinha pego a arca para pôr na carroça. O líder disse, não põe a mão mais nessa arca. Deixa na casa aí desse homem aí.
Ele é um sacerdote e o filho dele é um levita. Estava cumprindo a palavra. 3 meses, o homem prosperou. A arca certa, no lugar certo. Aí Davi foi consultar o Senhor. Onde eu errei? Como eu devo trazer essa arca? Porque eu sei que a arca deve estar em Jerusalém. Com louvores. Tantos passos, louvor, oferenda. Tantos passos, louvor, oferenda. A Bíblia não diz quanto tempo levou, quantos passos tiveram que dar, mas a arca assim foi até chegar em Jerusalém. E o homem de Deus que estava tão feliz, ainda foi desprezado pela esposa. Amém? Satanás não dá fôlego. Deus preparou todas as coisas. E Ele é claro em dizer, teu olho não viu, teu coração não sabe, teu ouvido não ouviu. Estas são as coisas que eu tenho para você. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então Samuel disse, porque ele rasgou a roupa do profeta, rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor que você. Não diz nem quem era. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciões e do meu povo e diante de Israel, volta comigo, para que adores o Senhor teu Deus. Então Samuel disse a Saul, e este adorou o Senhor. E o próprio Samuel acabou com o rei dos Amaleques, porque achou que quando chamaram ele, ele falou, opa, acho que agora eu vou sair dessa na boa. Vai nada. Deus já pôs uma sentença sobre você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Quero destacar alguns pontos e terminar. Quando você já não tem mais prazer em evangelizar, algumas coisas que mostram que a unção já foi. Você continua crente, vem à igreja, dá seu dízimo, mas você não tem prazer em evangelismo. Quando você já não tem mais prazer já de atender pessoas, todo ungido tem o desejo de ser usado de uma forma tremenda, ser usado por Deus, mas só está pensando nas suas coisas. Não tem mais uma visão e não tem mais aquela revolta contra o diabo do que está fazendo nesse planeta, das coisas que estão acontecendo. Não tem medo de desafios. Como vai ser? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Tem medo de desafios. Louvado seja o nome do Senhor. Já não se submete mais às autoridades. O orgulho começa a tomar posse. Tudo isso estava acontecendo sobre Saul. Todas essas coisas.
passa a ter projetos só pessoais. Envolve outras pessoas, mas projetos pessoais, não são coisas que Deus está pondo. Ah, porque agora todo mundo faz assim. E daí? Mas Deus não mandou fazer assim. Considera-se insubstituível. Meu irmão, todo mundo é substituído. Saul saiu, entrou Davi. Davi saiu, entrou o outro. Saiu o outro, entrou o outro. Todo mundo tem seu tempo. Só que é tempo. Se o seu tempo já passou, já passou. Talvez você esteja no melhor tempo. No tempo não só da sua vida, no tempo de Deus. O tempo de Deus é legal porque Ele não vê sexo e não vê idade. Você está num lugar livre para dar glória a Deus. Ele te salvou. Hoje te deu mais um dia com vida. Tem coisas poderosas que Deus quer fazer comigo e com você. Acorda! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Ele quer te usar. Você está disposto? Eu estou. Eu estou. Sabe quando você não está mais disposto? Tem medo de desafios. Ah, não dá. Estou com isso, né? Estou com um bebê novo. Ora, é agora que está bom. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Oh, glória a Deus. Ah, glória a Deus. A gente se acha que não merece, né? Porque quer ser reconhecido. Apóstolo, as pessoas não me reconhecem. Eu fiz as coisas, mas não me reconheceram. Não me agradeceram. Não foram me dar um presentinho. Preciso responder. Tem certeza? Aleluia. Já entrar, sabe, não estou falando aqui, mas já entrar, já na porta de entrada ali, já louvando a Deus, glória a Deus, Espírito Santo tem algo para mim hoje, aleluia. Tem uma palavra para mim, tem algo para a minha vida, tem uma resposta que eu preciso, aleluia. Não perca a unção, meu irmão. Deus não vai tirar teu cargo. Sem unção? O que adianta? Ele não vai, não deixou. Ele foi e esperou Saul até morrer. Preparou um outro rei. A primeira unção de Davi foi como se tivesse dado uma separada nele. Foi o cursinho dele. Fala, agora eu preciso que você treine a usar essa unção. Você acha que esse garoto ia poder chegar e enfrentar um gigante sem unção? Como é que nós vamos, igreja, enfrentar os próximos meses e anos que virão, que serão terríveis? Como vamos enfrentar sem unção? A unção fortalece a fé. A unção aumenta a tua fé. Ela enraiza a tua fé, e Deus diz, pela fé o meu justo viverá, mas eu preciso da unção, porque a unção esmaga o jugo. Quando se levantar aquele problema, você vai dizer problema, você vai cair, porque eu estou no meu Deus, eu sei quem é o meu Deus, eu não vou me curvar. Meu Deus, e esse problema agora? Está faltando a unção. Está faltando a unção. Sabe quando está acontecendo alguma coisa, espera um pouco para saber se Deus não está naquilo. Até um prédio que caiu.
Alguma coisa tem. Eu não sei. Ele olha para Naamã e olha o que ele faz. Ainda havia escravidão. Uma menina escrava do povo de Deus. Mas como, minha irmã, você continua escrava? Não, nós temos que orar para você não ser mais escrava. Espera para saber se Deus está naquilo. Vá trabalhar na casa dele. E ela trabalha, e ela está vendo a família, está tomando vista, e de repente ela vê o Senhor, e notou que ele estava lá se vestindo tal, e viu que ele tinha lepra. A menina chega na esposa de Naamã. Olha se essa menina não era de Deus, meu irmão. Ela era uma escrava. Diz a sua senhora: na minha terra tem profeta. Uau! Uau! Na minha terra tem um Deus, tem profeta. Oh, glória! Se ele for lá, ele vai ser curado. Olha Deus falando pela boca de uma menina escrava, e tinha um povo orando para ser liberta. Cala a boca! Você não sabe o que Deus está fazendo. Eu não sei se Deus está nisso. Oh, glória a Deus.